fazer algumas considerações, acho que o microfone está bom, algumas de ordem formal e outras de ordem material. De ordem formal são algumas observações que, apesar de ter havido uma revisão, e o Renato mencionou até o parente meu como responsável por uma delas, mas deixaram passar algumas coisinhas que eu verifiquei. Então, depois até vou passar também pelo e-mail, o e-mail que foi informado, mas basicamente só para dar uma visão geral dessas questões. Por exemplo, quando menciona modalidades obrigatórias, no parágrafo 2º, logo no artigo 2º, estabelece que será sempre obrigatória a existência das modalidades de remo. Isso veio da proposta de reforma aprovada no Conselho Deliberativo em 2020 e que acabou não sendo levada à Assembleia pelo então presidente, que preferiu levar somente a parte da eleição direta. E aí, na época, eram duas modalidades, era remo e futebol. Então, por isso que ficou modalidades remo. Então, é só um errinho material, que, na verdade, depois pode ser também considerada a questão dos departamentos, que o Renato mencionou bem. No Estatuto atual, é muito detalhado, ali tem aquelas divisões, departamento, divisão, seção. Aí ele mencionou lá o exemplo do jurídico. Em cada departamento tem aquele detalhamento. Realmente, eu acho que o Estatuto andou muito bem, a proposta andou muito bem ali de modificar, mas quando menciona os departamentos obrigatórios, acabou ficando uma certa incoerência, porque existe um departamento de remo previsto como obrigatório e, na sequência, um departamento de esporte. Remo é uma modalidade esportiva. Eu sei que algumas pessoas aqui, que assumiram funções no clube, não valorizam modalidades esportivas do clube, não querem, acham que o clube deveria ser softball, que deveria acabar, e, assim, eu discordo, mas eu acho que fica incoerente você prever um departamento de esporte e um departamento de remo, embora eu entenda ali que quiseram dar uma prioridade ali, um destaque ao remo. Acho que isso pode ser feito de outra forma. E aí, só mais algumas considerações de ordem formal. O artigo 27 está ok, ele prevê lá a situação do sócio campeão, de todos os sócios das categorias remanescentes, mas em outros pontos, por exemplo, no artigo 13, que menciona ali a obrigatoriedade do recadastramento, ela só menciona algumas categorias. Esquece aquelas categorias que continuam existindo, pelo menos enquanto forem vivos aqueles sócios daquelas categorias, que é o meu caso, inclusive, de sócio campeão. Isso acontece de novo no artigo 30. No uso da social do clube, está previsto lá para o sócio proprietário, acho que até o sócio geral remanescente foi mencionado, mas as outras categorias não estão. Então, o campeão remanescente, ele não pode mais usar a social, é um detalhezinho, só para corrigir. Agora, a principal consideração, que eu já até fiz para o Renato, então ele até mencionou aqui que já viria hoje, é realmente essa questão. Bom, no aspecto material, outra antes do capítulo das sanções disciplinares, em relação aos mandatos, tá? A prorrogação do mandato do Conselho Fiscal extrapola o razoável. Acho que seria razoável os 6 meses, como estava previsto já em 2020, faz todo sentido. Agora, você criar uma diretoria de integridade que vai ser nomeada pelo atual presidente, que já entrou de uma forma que a gente não precisa ficar lembrando, e ele ter um mandato de 2 anos, não podendo ser destituído, e você ter ainda um conselho fiscal que vai ficar por 1 ano e meio da próxima gestão, fica parecendo realmente que vocês estão querendo proteger ali alguma coisa, impedir a verificação de alguma irregularidade. Eu acho que não convém manter essas duas previsões. O diretor de integridade com esses 2 anos sendo nomeado agora e o Conselho Fiscal com esse mandato prorrogado até meados de 2025. Agora, o principal ponto que eu vejo, e assim, colocando aqui que eu acho essencial que essa proposta avance, e que o Estatuto realmente seja reformado, eu quase que não quis mais olhar dessa vez, quando o Renato me mandou, eu falei, eu já olhei da outra vez em 2020, aquilo
teve toda aquela discussão e, no final, né, não se aprovou nada. Eu perdi meu tempo à toa. Mas, assim, a gente ainda está em tempo de evitar um caos eleitoral, né, de pessoas entrando com ação para proibir reunião do conselho, para discutir, né, como vai ser o formato e outro tipo de barbaridade aí que a gente não precisa ficar mencionando, né? A gente poderia evitar esse tipo de coisa se o estatuto fosse aprovado agora, que traz realmente regras muito bem colocadas, né, prevendo até realmente... assim, o ideal seria que esse estatuto pudesse retroagir para 2020 e a gente ter a eleição nesses termos que estão sendo propostos agora. Agora, aí em relação às sanções disciplinares, vem algumas ali que causar dano à imagem do clube. E quem causou o rebaixamento do clube? Qual é a punição para esse pessoal? Mas o principal, eu acho que aquilo ali não cabe no estatuto, foi a minha colocação para o Renatinho. Eu acho que sanções disciplinares você pode regulamentar num código de ética. O capítulo de integridade realmente está muito bem colocado, está prevendo várias políticas que, inclusive, o Fernando, que o Renato mencionou, né, uma pessoa que eu conheço, e já levou para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro hoje já adotou algumas das políticas que esse subcomitê elaborou no Vasco. Então, assim, é um estatuto, uma proposta que tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que trazer esse capítulo das sanções só gera polêmica e só reduz a possibilidade de aprovação no tempo hábil para a gente ter uma eleição limpa, uma eleição realizada de forma limpa e sem toda essa judicialização. E uma crítica, né, em relação a isso, trazer as sanções, prever as punições, acho interessante. Agora, por que ninguém parou para sugerir meios alternativos de solução de disputa? Os ADRs, a gente tem sempre as eleições do Vasco sendo judicializadas, a gente já teve questão de sócio geral, anistiado, todas as artimanhas que foram feitas ao longo, né, dos últimos anos. E a gente tem até a previsão ali, quando fala naquele artigo interessante que o Renato mencionou também, que acho que é o 199, que fala da SAF, do eventuais dividendos que seriam, constituiriam um fundo ali patrimonial para eventual recompra, né? E ali está mencionado, por exemplo, a questão de arbitragem, custos que o Vasco poderia ter, né, que o clube poderia ter com a arbitragem. Mas não foi prevista a arbitragem, não foi prevista a conciliação, mediação, como forma de solução de disputas entre sócios, que eu acho que isso é muito mais relevante do que prever a punição para eventuais transgressões. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar. Eu acho que esse capítulo das sanções pode ficar para o Código de Ética, e com isso a gente teria uma chance maior de aprovação dessa proposta de reforma, que é de extrema relevância para o nosso clube. Bom, Thiago, obrigado pela tua participação. Não estourou o tempo, que é importante. Só alguns esclarecimentos, pessoal. Talvez pode ter havido um erro de redação, mas quero deixar claro o seguinte, e eu acho que a crítica do Thiago, de forma, ela é correta. Não dá para nomear comitê de ética agora e o mandato se estender para depois desse mandato. Na verdade, é um mandato tampão, realmente. O Conselho Deliberativo eleito no ano que vem vai, obviamente, poder nomear um Conselho de Ética. Então, se isso não ficou claro no texto, eu vou verificar, mas para mim tinha ficado claro nas disposições transitórias que os mandatos junta eleitoral permanente, Comitê Estratégico Financeiro, Comitê Jurídico e o Comitê de Integridade, ele é mandato tampão. Então, só até o fim desse mandato e depois continua. Agora, em relação ao Conselho Fiscal, e aí eu acho que é uma divergência conceitual minha e do Tiba, se a gente está querendo que a eleição se dê no meio do mandato, você tinha duas opções: prorrogar o mandato desse Conselho Fiscal ou eleger alguém para ter um mandato de 1 ano e meio. A gente teve essa discussão, tá? Pode ser talvez que a solução não tenha sido a melhor. Eu confesso que foi a melhor, que a gente achou a melhor, porque a gente confia muito no Conselho Fiscal atual, acho que ele é muito competente. Então, passou um pouco por isso, né? E a gente também ficou assim, o cara vai submeter uma eleição para ter um mandato tampão ali de um ano e meio, enfim. Mas o racional foi esse. Em relação às penas, já debati muito isso com ele, né? Acho que a crítica ela faz algum sentido, mas, por outro lado, se a gente colocar isso numa regra infra, ela pode ser ou até
revogada talvez pelo presidente, ou pode ser formada por maioria simples. Eu acho que é uma temeridade. Pode ser. Pode ser. Pode colocar uma mudança em AGE. Também faria 2, Mas eu acho que, sinceramente, mandar de 4 anos, eu acho que o pessoal não vai querer, não. Mas, enfim, não sei se... e mais, o Tiba apontou muito bem os erros formais, enfim, está claro que é um erro, né? Óbvio. As categorias que permanecem, elas têm todos os direitos ainda observados, então, enfim, obviamente, e direitos e deveres, né? Ou seja, vai ter que recadastrar e pode ir na social.